Vamos agora resolver o exercício número 11 de volumes, áreas, perímetros e relações métricas. E neste exercício o enunciado é este. Sabendo que os círculos C1, que é o círculo azul, e o círculo C2 são tangentes a uma reta horizontal em pontos A e B, a área do círculo C1 é igual a 9 unidades de área e a área do círculo C2 é igual a 4 unidades de área, calcular a área do círculo C3. Como observações, dizem-nos então que o ponto D, que é este ponto aqui, é um ponto comum aos três círculos. E o círculo C3 passa pelos pontos A, B e D. Portanto, o objetivo deste problema é o seguinte: conhecendo esta área azul e esta área vermelha, o que nós pretendemos é calcular a área a verde. Para isso, o que é que nós temos que fazer? Temos que montar aqui uma relação métrica entre estes três círculos. Entre o círculo azul e o círculo verde, e entre o círculo vermelho e o círculo verde. Temos então aqui os três círculos, o C1, o C2 e o C3, tangentes aqui estes pontos A e B, sendo o ponto D pertencente aos três círculos. Podemos traçar os raios R1 e R2 do círculo C1, unindo o centro a cada um dos pontos A e D. O ponto A é a interseção da circunferência C1 com a circunferência C3, isto é, um dos pontos de interseção destas duas circunferências, C1 e C3. E o ponto D é a interseção das circunferências C1 e C2 com a circunferência C3. Portanto, este ponto é um ponto de interseção das três circunferências. Temos então os dois raios R1. E do mesmo modo, podemos marcar os raios R2, unindo o centro da circunferência C2 com os pontos D e B. O ponto B é então um ponto de interseção das circunferências C2 e C3. Temos então aqui os dois raios R2. E do mesmo modo, podemos marcar os três raios R3, que são três dos raios da circunferência O3, unindo então o centro O3 com os pontos A, D e B. Como nós podemos constatar, os 7 raios, portanto 2 e 2, 4 e 3, 7, definem dois quadriláteros semelhantes, cuja prova vamos fazer em seguida. Estes quadriláteros chamam-se de papagaios. Portanto, um papagaio é um quadrilátero com dois pares de lados, portanto, um par, outro par, adjacentes, com o mesmo comprimento. Portanto, o lado O1A é exatamente igual ao lado O1D. O lado O3A é exatamente igual ao lado O3D. Do mesmo modo, para este papagaio à direita, o lado O2D é exatamente igual ao lado O2B. E o lado O3D é exatamente igual ao lado O3B. O quadrilátero da esquerda, O1A, O3D, tem o eixo O1, O3 como eixo de simetria, enquanto o papagaio da direita tem o eixo O2, O3 como eixo de simetria. Temos então aqui as diagonais maiores dos respectivos papagaios, que divide cada um dos papagaios em dois triângulos exatamente iguais. Para fazermos prova da semelhança destes dois quadriláteros, vamos recordar três conceitos necessários para o desenvolvimento dessa prova. O primeiro conceito é o ângulo ao centro e o arco correspondente. Sabemos então que a medida de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Isto é, a medida deste arco AB é exatamente igual à medida do ângulo BOA. Sabemos então que um ângulo ao centro é um ângulo cujo vértice se encontra no centro da circunferência e em cada um dos lados contém o raio da circunferência. Temos aqui a semirreta OA, que contém o raio OA, e temos a semirreta OB, que contém o raio OB. O segundo conceito é o ângulo inscrito e o arco correspondente. Este arco AB é o correspondente a este ângulo inscrito ACB. Se o arco mede 120 graus, significa que o ângulo inscrito correspondente
mede metade, isto é 60 graus. Porquê? Porque a medida do arco determinado na circunferência é igual ao dobro da medida do ângulo inscrito correspondente. O ângulo inscrito é um ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência, neste caso o ponto C, e em que os lados são secantes à mesma. A semirreta CA pertence à reta CA, que é secante à circunferência. A semirreta CB, que é o outro lado do ângulo, pertence à reta CB, que é uma reta secante à circunferência. E finalmente, o terceiro conceito é o ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito e o arco menor correspondente. Este ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito, que por definição é um ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência, mas que, em vez dos lados serem secantes à mesma, existe uma diferença. Um dos lados é secante e o outro é tangente à circunferência. Este ângulo de segmento define na circunferência dois arcos, o arco menor e o arco maior. O que nos interessa é o arco menor. A medida do arco menor determinado na circunferência é igual ao dobro da medida do ângulo de segmento correspondente. Recorrendo então a estes três conceitos, podemos dizer que o ângulo A1D, que é este ângulo marcado aqui a azul, que é um ângulo ao centro em O1, tem de amplitude alfa, que corresponde a esta medida deste arco, o arco AD. Agora reparemos no seguinte, este ângulo BAD é um ângulo de segmento para a circunferência de centro C1, mas é um ângulo inscrito para a circunferência de centro O3. Este arco AD tem de amplitude alfa, significa que o ângulo BAD de segmento da circunferência C1 terá uma amplitude de metade deste arco, ou seja, alfa sobre 2. Do mesmo modo, se este ângulo alfa sobre 2 é um ângulo inscrito na circunferência de centro O3, significa que o arco DB terá uma amplitude que será o dobro de alfa sobre 2, ou seja, alfa. Se este arco, o arco DB, tem de amplitude o dobro da amplitude do ângulo alfa sobre 2, significa que o ângulo ao centro DO3B terá de amplitude a mesma amplitude do arco, ou seja, o dobro da amplitude do ângulo alfa sobre 2. Significa então que este ângulo AO1D é exatamente igual ao ângulo BO3D, estes ângulos marcados a azul. Do mesmo modo, este arco BD é o arco correspondente a este ângulo ao centro DO2B da circunferência C2. O que significa então que a amplitude deste ângulo ao centro é exatamente igual à amplitude deste arco, que nós vamos admitir que é beta. Se repararmos, o ângulo ABD é um ângulo de segmento relativamente à circunferência de centro O2 e, portanto, terá uma amplitude que será exatamente igual a metade do arco menor correspondente. Neste caso, será beta sobre 2. Se o arco AD tem de amplitude beta, isto é, o dobro do ângulo de segmento DBA, significa que este ângulo ao centro AO3D tem de amplitude exatamente a medida deste arco, que é beta. Ficamos então a conhecer os ângulos internos dos nossos dois papagaios. Temos estes ângulos azul, de amplitude alfa, e temos estes ângulos a vermelho, de amplitude beta. É evidente que os outros ângulos serão metade da diferença para 360 graus, que é a soma das amplitudes dos ângulos internos de um quadrilátero. Conhecendo então estes dois pares de ângulos internos dos respectivos papagaios, conseguimos definir então estes dois pares de triângulos semelhantes. Se pensarmos na relação de semelhança entre os triângulos a amarelo, nós conseguimos obter uma relação de semelhança que será R1 está para R3, assim como R3 está para R2, em que R1 e R3
R1 e R3 são os lados opostos aos ângulos beta sobre 2 e R3 e R2 são os lados opostos aos ângulos alfa sobre 2. Do mesmo modo, se pensarmos na relação de semelhança entre o triângulo amarelo e castanho, podemos obter esta razão de semelhança. R1 está para R3, R1 está para R3, assim como R3 está para R2, em que R1 e R3 são os lados opostos aos ângulos beta sobre 2 e R3 e R2 são os lados opostos aos ângulos alfa sobre 2. Do mesmo modo, podemos ter uma relação de semelhança entre o triângulo castanho e o triângulo amarelo. R1 está para R3, R1 está para R3, assim como R3 está para R2, em que R1 e R3 são exatamente os lados opostos aos ângulos beta sobre 2, enquanto R3 e R2 são os lados opostos aos ângulos alfa sobre 2. E finalmente podemos tirar a razão de semelhança entre os dois triângulos castanhos. R1 está para R3, assim como R3 está para R2, em que R1 e R3 são exatamente os lados opostos aos ângulos beta sobre 2 e R3 e R2 são os lados opostos aos ângulos alfa sobre 2. Temos então aqui várias relações de semelhança que nós podemos tirar entre estes quatro triângulos semelhantes. Vamos recorrer a uma delas, isto é, à relação de semelhança entre os triângulos amarelo, ou seja, o triângulo O1A-O3 e o triângulo O3-O2D. Ora bem, nós não conhecemos os raios, mas conhecemos as áreas. Ora, se elevarmos ambos os membros ao quadrado, ficamos então com R1 sobre R3 ao quadrado é igual a R3 sobre R2 ao quadrado. Se multiplicarmos quer o numerador ou o denominador de ambos os membros por π, vamos obter esta identidade. πr1 ao quadrado sobre πr3 ao quadrado é igual a πr3 ao quadrado a dividir por πr2 ao quadrado. Isto é exatamente as áreas dos círculos. Conhecemos a área do círculo C1 e a área do círculo C2. E se nós conhecemos a área do círculo C1 e a área do círculo C2, substituindo na fórmula, vamos obter então 9 sobre AC3, isto é, 9, que é a área do círculo C1, a dividir pela área do círculo C3, é igual à área do círculo C3 a dividir pela área do círculo C2. Produtos extremos é igual a produtos meios. Obtemos então AC3 ao quadrado é igual a 36, de onde AC3 é igual a raiz quadrada de 36, ou seja, AC3 é igual a 6 unidades de área. Como nós podemos constatar então, a resolução deste problema resume-se ao simples facto de determinar uma relação entre as áreas dos círculos que conseguimos obter através da relação entre os respectivos raios. Conhecendo então a área de dois dos três círculos, conseguimos determinar a área do terceiro círculo, ou seja, do círculo de centro O3, que é igual então a 6 unidades de área.